Este programa é livre para todos os públicos. Amigos e amigas, muito boa noite para todos. Mais uma Escola da Fé para você, ok? Vamos dar sequência à aula anterior. Não sei se você assistiu à aula anterior, mas nós falamos o quê? Cristo sim, igreja não. Criou-se uma meia moda, né? Eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Porque a igreja tem muitos problemas, a igreja tem padre que faz coisa errada, bispo que faz coisa errada, então eu não quero saber da igreja. Bom, já conversamos sobre isso na primeira aula. Eu quero hoje continuar, porque tem mais coisa importante da gente ver, tá certo? Mas antes vamos pedir a Deus a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, então nós vimos na aula passada, né? Conversamos sobre essa questão. Cristo sim, igreja não. Eu posso ficar só com Cristo sem a igreja? Nós vimos que não pode. Por quê? Porque Cristo e a igreja são uma única realidade. A igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Você não pode separar a cabeça do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A alma da igreja é o Espírito Santo. Você não pode ficar com Cristo sem a igreja, não tem como. Então nós já fundamentamos bem isso na aula anterior. Por que que não pode? Né? Mas tem mais argumentos ainda interessantes para a gente usar. Eu quero retomar aqui aquela palavra do Papa Bento XVI, que chamava isso de uma fé individualista. Né? A nossa fé não é algo individualista. Eu faço a minha fé, eu faço a minha moral, eu escolho o jeito que eu quero viver. Não, não. Cristo entregou, quero relembrar, o reino de Deus na mão da igreja. Está lá em Lucas 12, 32. Pequeno rebanho. Quem é esse pequeno rebanho? Os apóstolos, a igreja. Pequeno rebanho, não temas, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Olha para quem que ele entregou a igreja, o reino que ele trouxe do céu e que implantou através de seus milagres, da expulsão dos demônios, tal. Ele entregou na mão da igreja. E depois ele disse para os apóstolos, está em Lucas 10, 16, quem vos ouve, a mim ouve. Presta bem atenção. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita o Pai, aquele que me enviou. Porque a lógica de Deus, eu gosto de repetir sempre isso, porque isso tem que entrar bem na nossa cabeça. A lógica de Deus para a salvação do mundo é esta. O Pai envia o Filho envia a igreja. Se você tira a igreja, você corta o canal de comunicação da graça do Pai. Veja que quando Jesus, por exemplo, ele ressuscitou, não é? No domingo da ressurreição, apareceu para os apóstolos no cenáculo. O que foi que ele fez? Instituiu o sacramento da confissão, porque ele tinha acabado de conquistar, pela morte e ressurreição, e tinha acabado de conquistar, diante da justiça divina, o direito de nós sermos perdoados pelos méritos dele, pelo sangue dele. Então, ele fala para os apóstolos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu vos envio a vós, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Olha aí,
Quem é que aplica o perdão? A igreja. O Cristo delegou para a igreja. Se você corta a igreja, você fica só com o Cristo, acabou, você não tem o perdão. Que o perdão é lá no ministro da igreja que você vai receber, lá no sacerdote. Ah, mas o sacerdote é pecador, tal, e daí? O sacerdote é pecador, mas a graça não é do sacerdote, é do Cristo. O sacramento opera pelo próprio poder do Cristo. Para você entender bem, você pode ter uma água que chega num cano de ouro e você pode ter uma água que chega num cano de plástico. Ou pode ter um cano enferrujado. A água chega. A água não pertence ao cano, a água pertence à fonte. A fonte é Deus, a fonte é o Cristo. Entende? Então, o Papa Bento XVI dizia que essa mentalidade de querer ficar com Cristo sem a igreja é uma fé individualista, perigosa. Uma fé que, na verdade, ela se anula. Né? O nosso catecismo diz que o patrimônio sagrado da fé, ou seja, o depositum fidei, ele está contido na sagrada tradição da igreja e na Sagrada Escritura. Você tem a Sagrada Tradição, eu até escrevi um livro. Aqui você tem o que Deus colocou para nós. E na Sagrada Escritura, na Bíblia, você tem o que ficou escrito. Aqui ficou escrito, aqui não ficou escrito. Né? Eu quero, inclusive, no final dessa aula, se houver tempo, eu mostrar a vocês o tanto de coisas que não ficou escrito na Bíblia, mas que chegou a nós pela tradição da igreja. Por exemplo, não está escrito na Bíblia que os sacramentos são 7. Por que a igreja sabe? Porque o Espírito Santo revelou para a igreja. Né? Não está escrito, você não vai ler na Bíblia o credo. De onde é que vem o credo? Da tradição da igreja. Se você quer o Cristo, mas não quer a igreja, você não pode rezar o credo. Porque o credo foi a igreja que compôs. E assim por diante, 1000 coisas. A maneira de celebrar a missa que nós temos hoje. O Cristo não ensinou para os apóstolos, olha, vocês vão lá, primeiro vocês cantam o canto de entrada, depois vocês fazem o ato penitencial, depois vocês fazem 3 leituras. Não, o Cristo não ensinou nada disso. Ele simplesmente celebrou a Eucaristia com os apóstolos e falou bem claro para os apóstolos. Vamos colocar isso como pano de fundo dessa aula. João 16, 13, lá na Santa Ceia. Eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Claro, já era Santa Ceia. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. Veja, olha o verbo está no futuro. Não é hoje que eu vou ensinar, não. O Espírito Santo vai ensinar vocês no futuro. E ensinou. Ensinou como é que deve celebrar a missa, como é que deve celebrar os sacramentos, como é que deve ser a confissão, como é que deve ser o batismo, tudo isso. A igreja. Então a igreja é esse rio cuja fonte está lá em Cristo. Entendeu? Essa água que nós bebemos hoje da igreja, ela está ligada lá na fonte que é Jesus Cristo. Ok? Então o catecismo diz o seguinte, que crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede, quer dizer, vem antes, gera e sustenta e alimenta a nossa fé. Está entendendo? Então a nossa fé não vem de mim, a nossa fé vem da igreja. A fé da igreja, né, é muito importante entender isso, ela precede, vem antes, tá certo? Gera e sustenta a nossa fé. Por que você entra em crise de fé? Porque você fica na sua fé. Se você ficar na fé da igreja, você não tem crise de fé. A igreja nunca teve crise de fé. Pelo contrário, a igreja debelou as heresias que criavam crise de fé. Faz 2000 anos que a igreja ensina o mesmo credo, faz 2000 anos que a igreja ensina os mesmos sacramentos, tem 2000 anos que a igreja ensina a mesma moral. A igreja não tem crise de fé. Quem tem são as pessoas. Por quê? Desacopla da igreja. Você está entendendo por que nós podemos viver com Cristo sem a igreja? Então a igreja é a mãe de todos os crentes. Nós cremos em tudo que está contido na palavra de Deus, está aqui.
escrita ou transmitida. O que é a transmitida? É a transmissão que eu já falei, né? E que a igreja propõe a crer como divinamente revelado. Olha, isso está aqui no Catecismo da Igreja. Se você ler aí os números 181, 182 do Catecismo, ele diz, né? Eu vou voltar aqui um slide, a igreja é a mãe de todos os que nós cremos em tudo que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida. Transmitida é a tradição, ok? E que a igreja propõe a crer como divinamente revelado. Ou seja, o que está na tradição da igreja tem o mesmo peso da Sagrada Escritura, foi divinamente revelado. Não sou eu que estou falando, é o Catecismo da Igreja. Dizia o grande São Cipriano de Cartago, que foi Marte, no ano 258, olha, presta bem atenção, lá no século III, no comecinho da Igreja, abre aspas, ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a Igreja por mãe. Escuta bem essa frase que atravessou 1800 anos e chegou até nós. Um doutor, não é doutor da igreja, mas é um mártir, né? Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe. Está aí. Bom, o nosso antigo ato de fé, que eu aprendi a rezar desde que eu era menino no Colégio Salesiano de São Joaquim, como é que era o ato de fé? Tem o ato de fé, de esperança e de caridade. O ato de fé reza assim, eu creio firmemente que há um só Deus em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar e que ao terceiro dia ressuscitou. Creio em tudo mais que crê e ensina a Santa Mãe Igreja Católica e Apostólica. Olha aí, creio em tudo mais que crê e ensina a Santa Mãe Igreja Católica e Apostólica. Porque Deus, verdade infalível, lhe revelou. E nesta crença eu quero viver e morrer. Aí me faz lembrar uma frase de Santa Teresa d'Ávila, né? Você sabe que Santa Teresa d'Ávila é do tempo do protestantismo, né? Ela nasceu em 1510, você sabe que a Reforma Protestante foi em 1517. Então, Santa Teresa foi contemporânea do protestantismo. Muitos padres e freiras migraram para o protestantismo. Santa Teresa disse, eu não, eu sou filha da igreja. Eu quero viver e morrer acreditando e vivendo no que ensina a Santa Madre Igreja. Daí, eu já passei aqui várias citações de santos na aula anterior, mostrando a adesão deles à igreja. Santa Catarina de Sena, quando eu morrer, saibam que a causa da minha morte é o meu amor à igreja. E morreu com 33 anos, de tanta penitência que ela fez pela igreja. E aí, tantos os santos que eu já mostrei aqui na aula anterior. Ok? Bom, então esse ato de fé, ele é essencialmente eclesial. Isto é, a nossa fé individual está ancorada na fé da igreja. Certo? Quem se apoia na fé da igreja não sofre crise de fé, como eu falei. Né? Porque a igreja não sofre crise de fé. Né? Então, todo cristianismo privado é ilegítimo. Ok? É um cristianismo que não foi estabelecido de acordo com a vontade de Cristo. A comunidade na qual nós somos chamados para a fé é a Igreja Católica, assistida, guiada pelo Espírito Santo. Certo? E por isso tem a garantia de infalibilidade em doutrina. Você pode ver isso daí, né? Eu já falei aqui dessa infalibilidade da Igreja, né? O nosso catecismo fala aqui bem claro no parágrafo 890 que para que o patrimônio da fé se mantivesse íntegro, não é? Cristo conferiu à Igreja a participação na sua infalibilidade. Aí você entende por que o nosso credo tem 2000 anos e não muda? Por que os sacramentos são 7 e não mudam? Porque é verdade e a verdade não muda. Tá certo? Muito bem. Bom,
é importante entender que a fé da igreja é anterior ao Novo Testamento. Claro, os apóstolos pregaram durante 20 anos. Depois começaram a escrever o Novo Testamento. Então, a fé da igreja, ela vem antes do Novo Testamento. Quer dizer, se você não acredita na igreja, não acredita na fé da igreja, você não devia acreditar no Novo Testamento. Tá certo? Porque o Novo Testamento, os evangelhos, as cartas, só começaram a ser escritas a partir do ano mais ou menos 50. E o Cristo morreu em 33, foi para o céu. Então, o Novo Testamento ele é um eco daquilo que a igreja acreditava, pregava, né, guiada, assistida pelo Espírito Santo. Né? Os apóstolos pregaram primeiro durante 20 anos, depois que começaram a escrever a Sagrada Escritura. Ou seja, o Novo Testamento foi berçado na igreja, foi cultivado na igreja, entendeu? Por isso que não se pode haver esse abandono dela, tá bem? Bom, então tudo isso é muito importante você entender. A gente vai continuar essa reflexão aqui ainda daqui a pouquinho. A gente vai fazer um intervalo. Eu queria só mostrar a você esse livro aqui que ajuda você a compreender bem a igreja, a minha igreja. Aqui, olha, tem um estudo profundo sobre a igreja. Você vai entender aqui muita coisa importante sobre isso. Vamos ao nosso intervalo e a gente já volta. Muito bem, gente boa, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Eu queria aqui apresentar mais um livro para vocês. Veja, gente, a gente cresce lendo, estudando, entende? Então, a gente sabe que uma escola é feita de professores de livros e também de laboratórios, né? No caso da medicina, da engenharia, mas na teologia não tem laboratório, né? Não tem produtos químicos, mas tem a teologia. Aqui eu queria mostrar esse livro, olha, No Coração da Igreja. E a palavra está certinho. Eu não sei quem que deu esse título, que não sei, nem sei se fui eu. Mas o que é esse livro aqui? Esse livro aqui você tem textos de 20 séculos dos grandes homens e mulheres da igreja. Né? No Coração da Igreja. Olha, o primeiro texto aqui, homilia de um autor do século II. Século II é do ano 100 ao ano 200. Das atas do martírio dos santos Justino e seus companheiros. Que ano? 150. São Justino foi morto em Roma. Aqui tem a ata que narrou o martírio dele. Impressionante. Gente, do ano 150. Quem é que guardou isso daqui para nós? A igreja. Você vai abandonar a igreja? Século III, Tertuliano, presbítero, Orígenes, presbíteros. Século IV, São Cromácio, bispo. Século V, século IV ainda, São Paulino de Nola, bispo. São Paciano, bispo. Santo Efrem, diácono, doutor da igreja. E aí vai. Depois tem século V, Santo Astério, São Vicente de Léren, São Pedro Crisólogo, doutor da igreja. São Próclo de Constantinopla, bispo. E aí vai, século VI, São Gregório, São Fulgêncio, Nossa, olha, é um tesouro no coração da igreja. Isso ajuda a gente também a não cair nessa cilada de eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Quem que legou isso aqui para nós? A igreja. Beleza. Bom, vamos em frente. Eu parei onde eu estava falando, que foi a igreja, então, quem definiu quais livros deviam ou não fazer parte da Bíblia. E aí tem uma coisa importantíssima. Existe um livro escrito por um autor muito bom, Vittorio Messori, é um jornalista italiano, já está bem lá para os seus 80 anos, ele fez várias entrevistas com o Papa Bento XVI. O Vittorio Messori, ele, além de jornalista, é um historiador. Ele tem um livro que ele chamou de Hipóteses sobre Jesus Cristo. Esse livro foi publicado em Portugal, eu comprei lá e trouxe aqui. Ele diz que só de evangelhos falsos havia mais de 80 no primeiro, segundo e terceiro século. E que a igreja, tirou da Bíblia.
Só ficaram 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você está entendendo? Essa Bíblia que você lê aqui hoje, como dizia o Padre Paulo, não caiu do céu com zíper e tudo, não, né? A igreja montou essa Bíblia. Claro que o Antigo Testamento não foi a igreja, porque o Antigo Testamento é antes da igreja. Mas mesmo assim, a igreja contradisse o que os judeus definiram para o Antigo Testamento. Tem 6 livros aqui nesta Bíblia católica, 6 não, 7, que os judeus tinham tirado da Bíblia dele, os protestantes tiraram também e a igreja manteve. Eclesiástico, né? Eclesiastes, os livros que foram escritos depois da volta do exílio. Macabeus 1, Macabeus 2, Esther, Judite, Baruque, a igreja manteve. Então, quem lê a Bíblia tem que acreditar na igreja. Porque foi a igreja que montou a Bíblia. Quem garante para você que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo? Quem garante? A igreja católica. Repare que o protestantismo, a reforma protestante, tirou da Bíblia católica 6 livros, mas não introduziram nenhum livro a mais que a igreja tinha retirado. Gente, foram mais de 100. Se você pegar os livros do Antigo Testamento, que a igreja retirou, e os do Novo Testamento que a igreja retirou, meu Deus, Apocalipse tinha uma meia dúzia, só ficou um, o de João. Atos tinha 6, 7, só ficou um, o de Lucas. Quem é que fez esse crivo? A igreja católica. Ou seja, a igreja recebeu o carisma da infalibilidade para selecionar a Bíblia. Consequentemente, a Bíblia tem a infalibilidade para interpretar a Bíblia. Ok? Então, vamos ver aqui. Foi ela quem rejeitou, então, nos primeiros séculos, dezenas de livros apócrifos. Apócrifos são aqueles livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo, que não eram inspirados. Então, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ficou bem claro. Outra conclusão lógica é essa. Se a Igreja Católica recebeu de Cristo o carisma de discernir quais livros eram inspirados pelo Espírito Santo, então, logicamente, a Igreja recebeu também o carisma de interpretar sem erro os livros. Aí está uma coisa muito importante, gente. Não é? Se a pessoa interpreta a Bíblia de maneira errada, ela pega um caminho errado. Por que existem falsas Bíblias aí no mundo? Né? Bom, então, quem não acredita na Igreja Católica, né? Não deveria crer na Bíblia, né? Porque ela foi criada, berçada, como dizia D. Estevam Bittencourt, no interior da igreja, certo? Eu já falei aqui, né? E lembro novamente que a Reforma Protestante rejeitou cerca de 7 livros, né? Macabeus 1, Macabeus 2, Eclesiástico, Baruque, alguns suplementos de Daniel, Esther, Sabedoria, Tobias, aquela carta de Jeremias. Por que os protestantes rejeitaram isso? Porque os judeus, os rabinos judeus, lá no ano 100 depois de Cristo, eles fizeram uma reforma na Bíblia judaica e retiraram esses 7 livros da Bíblia judaica, porque fixaram 4 critérios nacionalistas, não eram critérios teológicos. Primeiro critério, o livro tinha que ser escrito em hebraico. Peraí, porque escreve em grego não tem valor? Tem muitos livros que também foram escritos em grego. Segundo, o livro tinha que ser escrito só em Jerusalém, ou melhor, só na Palestina. Tem livro que foi escrito no exílio, tem livro que foi escrito fora até do exílio. Terceiro, o livro tinha que ser escrito só até a volta do exílio, que foi o ano 530. E quarto critério, o livro tinha que ser escrito de acordo com a Torá. Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, os judeus, os rabinos judeus, no ano 6 retiraram esses 4 livros, esses 6. A Reforma Protestante, 1.500 anos depois, em que a igreja tinha seguido todos esses livros e segue até hoje, a Reforma Protestante resolveu tirar. Eu sei por quê. Uma das razões é que os livros dos Macabeus falam do purgatório. E Lutero eliminava o purgatório. Então, vamos retirar esses livros aqui. Ele quis também retirar o livro,
a Epístola de São Tiago, né? Porque chamavam a Epístola de palha. Por quê? Porque Tiago falava, você mostra a sua fé que eu vou mostrar minhas obras. E Lutero dizia, não, basta a fé, sola fide. Quer dizer, então foi uma coisa meio ajeitada, mas a igreja manteve a Bíblia completa, ok? Bom, então nesse sentido, a igreja formulava a sua fé em símbolos que datam do tempo dos apóstolos e que passou aos fiéis, certo? Tudo isso foi feito em continuidade com a igreja dos apóstolos, né, para servir a catequese batismal. Então a igreja, por exemplo, o credo. Como é que nasceu o credo? Você não encontra o credo na Bíblia. O credo, o que era? Aquelas verdades básicas que Jesus ensinou para os apóstolos, eles iam ensinando para o povo no primeiro século. E aí, você sabe que naquele tempo, muita gente não sabia nem ler nem escrever, porque escola era um negócio de luxo. Não havia escola como hoje, não, a pessoa estudava em casa, com um mestre que ia em casa, e na verdade só tinha condição as famílias que eram mais fortes. Então o que a igreja fez? A igreja sintetizou no credo aquilo que as pessoas precisavam saber e fazia as pessoas decorar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, entende? Então, todos esses escritos sagrados do Novo Testamento foram redigidos na Igreja Católica no primeiro século. E aí você vai encontrar, já no primeiro século, como é que devia celebrar a missa. Então, São Justino, que nasceu no primeiro século, morreu no segundo, ele relata para nós como é que era a celebração da missa, né? Então, tudo isso, né, a gente encontra aí bem claro na igreja. Bom, é o caso então de se perguntar, como eu saberia quais os ensinamentos de Cristo, se não através desse órgão vivo de Cristo que é a igreja? Como é que se saberia? O instrumento que trouxe isso, a instituição que nos liga à fonte que é Cristo, é a igreja. 2000 anos. Foi a igreja quem trouxe até nós intacto tudo que Jesus realizou e ensinou. Certo? Então, uma mentalidade distorcida levou ao relativismo religioso, que fez com que alguns quisessem como que recomeçar o cristianismo no século XVI. Foi o caso da Reforma Protestante. Vamos recomeçar o cristianismo, está tudo errado. Gente, pelo amor de Deus, onde é que fica a promessa de Jesus? O Espírito, lá na Santa Ceia. 3 vezes Jesus garantiu na Santa Ceia que o Espírito Santo guiaria a igreja, assistiria a igreja, ensinaria todas as coisas para a igreja. Será que essa promessa de Jesus não se cumpriu? Então, na Reforma Protestante, né, e também no século XVII, também no século XX, independente de toda a tradição da igreja, surgiu esse relativismo religioso. Vamos reconstruir a igreja. O que nós estamos escutando hoje, nos nossos dias? Eu vi uma artista famosa dizer assim, vamos reescrever a Bíblia. Vamos reescrever a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Nós homens vamos botar uma Bíblia humana, que não tem o poder da palavra de Deus, que São Paulo diz que é útil para exortar, consolar, formar o homem de Deus. Está entendendo? Então, essa tentativa, esse relativismo religioso que sempre atravessou a história e que o Papa Bento XVI bateu com muita força, ele chamava de ditadura do relativismo. Por que ditadura do relativismo? Porque vai sendo imposto, não pelas armas, mas pela cultura. Então, filósofos famosos das universidades, professores famosos, que não entendem nada de teologia, começam a explicar a teologia. É como se eu, que sou físico matemático, chegasse aqui para dar aula para você de medicina. Você já pensou? Que loucura que seria? É o que acontece hoje. Ao invés das pessoas escutarem, lerem a fonte real da teologia, começa a escutar qualquer um. Ora, isso gerou, gente, um cristianismo falso,
que fez surgir, então, milhares de denominações cristãs, independentes umas das outras, né? Mostrando por suas contradições serem obras meramente humanas. Conclusão, né? Não se guarda o contato com Cristo por meio da tradição apostólica da Igreja Católica ininterrupta, que chega até o Cristo, então perde-se a verdade de Cristo, né? Cada um faz aí o que quer, né? Eu fundo uma igreja, eu me intitulo bispo. Gente, ninguém pode se intitular bispo, ninguém pode se intitular padre. Por quê? Vamos entender isso daqui. O poder sagrado do padre e do bispo vem de Cristo, através dos apóstolos. Se você não está nessa linha, nessa sucessão apostólica, você não tem o poder sagrado. Não adianta eu dizer para fulano, você vai ser bispo, fulano, você vai ser presbítero. Não tem poder sagrado. Por que a igreja não aceita, por exemplo, as missas celebradas pelos padres da igreja anglicana? A igreja anglicana foi aquela igreja que em 1534, o rei Henrique VIII da Inglaterra separou da igreja católica. Aquela história, né? Ele queria casar com a amante dele, Ana Bolena, queria que o Papa anulasse o casamento dele com Catarina de Aragão. O Papa disse que não podia anular, então ele rompeu com a igreja e ele disse: agora eu sou o chefe da igreja. E aí ele passou a nomear bispo. E também a sua sucessora Isabel, filha. Mas que poder tem um rei para nomear bispo? Padre? Como é que esse padre vai celebrar a Eucaristia se ele não tem o poder sagrado que vem lá da igreja de Cristo? Você está entendendo? Ou seja, romper com a igreja é romper com o poder sagrado, né? Santa Teresa d'Ávila dizia para suas filhas, né? Procura ter a consciência limpa e serem humildes, menosprezando todas as coisas do mundo e crendo firmemente no ensinamento da Santa Amada Igreja, e estarei segura de seguir o bom caminho. Olha aí, Santa Teresa, eu quero repetir, é contemporânea do Lutero, da Reforma Protestante, né? Tá aí. Bom, a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho. Eu quero só mostrar ainda para vocês esse livro, A Sagrada Tradição, que tem muita coisa disso que eu estou falando aqui, né, nesta aula de hoje, tá certo? E também no livro que eu já mostrei, A Minha Igreja. E também neste livro aqui, ó, Esta é a Nossa Fé. Eu estou mostrando essas coisas todas porque, sabe, gente, numa aula dessa só, a gente não consegue aprender tudo. Então, dá uma olhada aqui nessa trilogia aqui, ó, esses 3 livros, que você, se quiser aprofundar, e hoje é preciso aprofundar, gente, porque o barulho aumenta, a falsidade aumenta no mundo. Então a igreja precisa de gente, leigos, preparados, que possam ensinar a verdade para o povo não ser conduzido por falsos pastores, por falsos profetas. Vamos para o intervalo. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé para o nosso último bloco, ok? Estamos conversando aí sobre essa importância de não poder descartar a igreja, né? Não tem essa história, quero Cristo, mas não quero a igreja. Eu sei que muita gente que está me acompanhando aqui não tem esse problema. Você sabe que o Cristo é a igreja, mas eu estou fazendo essa aula aqui com um pouco de ênfase para aqueles que realmente estão nesse erro e para aqueles que não estão nesse erro, ajude a tirar do erro quem está nesse erro de querer separar o Cristo da igreja. Então, eu não estou pensando aqui que todo mundo que está assistindo a essa aula está nesse erro. Não. Eu estou apenas fazendo um alerta, né? E você, que sabe da importância do Cristo e igreja, né? O mystici corporis Christi, como dizia o Papa Pio XII, né? O corpo místico de Cristo. Então, você alerte, porque essa onda está crescendo. E não sou eu quem alerta para isso, é o Papa Bento XVI já dizia, dessa fé individualista,
que eu vivo como eu quero, aí eu só rezo na minha casa, não preciso ir na igreja, não preciso batismo, não preciso... Não. O que é isso? Você está fundando uma religião, então. Então, é para alertar nesse sentido. Bom, eu quero mostrar a vocês, antes de continuar, 2 livros que eu acho que merecem um registro aqui. Vocês vão falar de Dom Henrique Soares, né? O grande Dom Henrique. Olha, ele pediu para mim, pessoalmente, que publicasse os livros dele na nossa editora. Isso na minha casa, um dia ele fez esse pedido. Nós já publicamos 4 livros dele, esse é o 5º. É um livro sobre a Eucaristia, é um tratado sobre a Eucaristia. Nosso homem, ele disseca realmente a importância da Eucaristia. E o sacerdócio, porque sem sacerdote não tem Eucaristia. Então é um livro para os sacerdotes, para os seminaristas, para o povo de Deus também. Tá? Muito bem, você pode encontrar esse livro na Canção Nova, você pode entrar lá na loja.cançãonova.com, você pode encontrar na editora Cleofas, loja.cleofas.com.br, e também aí não sei, deve ser até no Amazon, não sei, essas revendedoras de livros que é capaz de você encontrar. Outro livro que eu quero mostrar, que eu escrevi com muito carinho, esse fui eu que escrevi, A Vida na Palestina no Tempo de Jesus. Por que esse livro? Porque Jesus foi um homem do tempo dele, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Diz a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Jesus foi igualzinho a nós em tudo, exceto no pecado. Então, ele viveu como cidadão judeu. Ele ia para aquelas festas religiosas judaicas, Páscoa, Pentecostes, Yom Kippur, e tabernáculo, não sei o que mais. Ele viveu a vida dele, a economia do tempo dele. Por que Jesus usava aquelas realidades do tempo dele nas parábolas? Ele vai falar do trigo, vai falar do pastor, vai falar da vinha, vai falar da figueira, vai falar do peixe, vai falar do mar, a vida dele. Então, entender como é que era a vida na Palestina no tempo de Jesus ajuda você a entender o Evangelho. Por quê? Porque ele usa algumas expressões que não é do nosso tempo. Então, ele tem que saber o que significava aquilo lá no tempo de Jesus, lá na Palestina. Por isso esse livro. Tá vendo? Mesma coisa, você encontra aí na nossa editora, encontra na Canção Nova e nas revendedoras, na revendedora também Loyola, né? E outras. Vamos em frente, gente. Então nós estamos conversando aqui sobre isso, né? Então, Santa Teresa dizia que as suas irmãzinhas, né, que se guiassem pelo ensinamento da igreja. Então, com esse amor à fé que a igreja nos infunde, gerando uma fé viva, uma fé forte, a alma deve então procurar sempre seguir o que ensina a igreja, né? Não podendo nenhuma revelação imaginável, mesmo que o céu se abrisse, demovê-la de um único ponto de que ensina a igreja. Gente, quem que fala isso? Né? A Santa Teresa. Né? É aquilo que São Paulo falou para os Gálatas, ainda que um anjo descesse do céu, trouxesse um outro evangelho, anátema seja, ou seja, amaldiçoado seja, cai fora. A igreja já tem tudo aqui. Né? Olha que bonito, gente, São Francisco de Assis. Muita gente pensa que São Francisco é aquele santo ecológico, de pombinho, nada. São Francisco era um homem de igreja. Olha o que São Francisco disse. Né? Ele exigia obediência total à igreja. Palavras dele, abre aspas, nenhum irmão pregue contra a forma e a doutrina da Santa Igreja, nem sem a permissão de seu ministro. São Francisco não deixava um monge dele chegar numa paróquia e pregar sem ordem do pároco. Está aí, vê o que ele falou. Né? Outra coisa, Frei Francisco, ele promete obediência e reverência ao Senhor Papa Honório, que foi Papa de 1216 até 1227, e a seus sucessores, canonicamente eleitos, e à Igreja Romana. Olha aí a fidelidade de São Francisco à Igreja. Tá? Em sua regra, São Francisco exige o seguinte:
abre aspas, ninguém seja admitido contra a forma e as prescrições da igreja, da Santa Igreja. Que sempre se mantenham submissos e prontos a servir aos prelados e clérigos da Santa Mãe Igreja. Estão vendo como é que São Francisco era assim, obediente até o fundo da igreja? Aliás, todos os santos, né? Ele mesmo insistia, acima de tudo, na conservação, no respeito e na prática da doutrina da Santa Igreja Romana, única em que permanece a salvação para todos. Presta bem atenção nessa frase. Única em que permanece a salvação para todos. Gente, eu estou lendo São Francisco de Assis. Só para você pegar as obras completas de São Francisco de Assis, que foi publicado pela editora Voz, você vai encontrar isso daí. Ele tinha veneração pelos sacerdotes e reverenciava com profundo afeto qualquer ordem dos eclesiásticos, né? E ensinava, né? Todas essas coisas, né? Com muita sabedoria e muita insistência. Bom, tinha veneração pelos sacerdotes, que eu já falei, né? E também reverência, né? Com profundo afeto a qualquer ordem dos eclesiásticos, ou seja, qualquer, na hierarquia da igreja, respeitava a todos, ok? Bom, eu queria só completar essa aula de hoje, para a gente enriquecer um pouco mais esse trabalho da igreja, para você entender com mais ainda, assim, convicção, né? A importância da igreja. Eu já mostrei esse livro, né, No Coração da Igreja, que retrata muito disso, né? Eu não vou pegar aqui, porque aqui tem muita coisa, né? Mas isso você pode ler depois com calma, né? Mas eu quero pegar aqui, nesse livro sobre a tradição da igreja, para você entender algumas coisas que nós vivemos hoje e que a igreja trouxe até nós na inspiração do Espírito Santo. Por exemplo, eu posso falar aqui, por exemplo, sobre a questão do Papa. Depois eu vou selecionar alguma coisa. Podemos falar sobre a própria igreja, a vida dos primeiros cristãos, né? Sobre os martírios dos cristãos, sobre a Eucaristia, o domingo. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, sobre, por exemplo, o batismo. Eu tenho aqui no número 109. O que diz aqui, né? Os nossos primeiros homens da igreja, os nossos primeiros santos. Por que a igreja batiza criança? Por que a igreja batiza não só por imersão, mas por efusão, por derramamento de água? De onde é que vem isso? O Cristo não falou sobre isso. Mas agora você escuta aqui o que a igreja entendeu. Então, sobre o batismo, primeiro, tem um documento do primeiro século, que é o ensinamento dos apóstolos, que é chamado de Didaquê. Didaquê é chamada de a doutrina dos 12 apóstolos, é do ano 100. O que diz a Didaquê? Vou ler um pedacinho para você. Olha, se você entrar na internet aí, escrever Didaquê, você vai ter esse documento aí, é fácil de encontrar. Quanto ao batismo, gente, ano 100, doutrina dos apóstolos, que receberam de Cristo. Quanto ao batismo, batizar é assim. Depois de terdes ensinado o que precede, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em água corrente. Se não existe água corrente, batize-se em outra água, água parada. Se não puder ser em água fria, faça em água quente, porque às vezes tem as térmicas, né? Se não tens bastante de uma ou de outra, derrama a água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Vocês estão vendo? Esse batizar que a igreja faz hoje, vem do primeiro século, dos apóstolos, que aprenderam com Cristo. Antes do batismo, jejuem o que batiza, o que é batizado e as outras pessoas. A Didaquê. Agora, Santo Irineu de Leão. Santo Irineu nasceu em 140, foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de São João. Olha aí,
De quem que Santo Irineu aprendeu? Santo Irineu dizia que ele assistia às catequeses, né, de São Policarpo, que contava as coisas que São João contava para São Policarpo. Então, São João Evangelista, que São João morreu no ano 100. Irineu nasceu no 140. Então, São João contou para São Policarpo, que foi mártir no ano 155, e São Policarpo contou para Santo Irineu. O que Santo Irineu diz? Escuta aí. Jesus veio salvar a todos os que através dele nasceram de novo pelo batismo de Deus. Os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Batiza todo mundo. O recém-nascido, o menino, o jovem e o velho. Ninguém era batizado. Tá certo? Aí ele continua aqui. O batismo nos concede a graça do novo nascimento em Deus Pai, por meio do seu Filho Jesus Cristo, etc, etc. E vai falando mais coisas. Tá? Bom, Orígenes foi um padre da igreja, lá do norte do Egito, né? Foi bispo de Alexandria. Nasceu em 184. Olha o que Orígenes diz. A igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Está lá na obra dele, Epístola aos Romanos, livro 5, inciso 9. Só pegar lá, Orígenes, século II. São Cipriano de Cartago, do ano 210. Do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Carta a Fido. Fido era um cidadão do tempo dele. E aí vai. São Gregório Nazianzen, Santo Hilário de Poitiers, doutor da igreja, dizia a mesma coisa. A tradição católica de Hipólito, né? Gente, agora eu quero colocar uma citação de Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu em 140, morreu em 430. Santo Agostinho dizia assim: de modo algum se pode rejeitar e nem considerar como desnecessário o costume da Santa Amada Igreja de batizar as crianças. Antes, pelo contrário, há que admiti-las forçosamente por ser tradição apostólica. Por ser tradição apostólica. Está lá na obra dele, De Genesi et Litteram, número 10,23,39. Tá aí. E tem muitas passagens, né, na Bíblia, especialmente dos Atos dos Apóstolos, que os apóstolos batizavam a família inteira. Será que não tinha criança no meio? Pedro batizou na casa de Cornélio toda a família. Será que não tinha criança no meio? Paulo, quando foi preso lá com Silas, né, lá em Filipos, aquele carcereiro, né, que depois Paulo foi na casa do carcereiro e batizou toda a família do carcereiro, será que não tinha criança no meio? Claro que tinha. Então é o seguinte, é aquilo que os apóstolos aprenderam com Cristo, que chegou até nós. E assim, gente, eu estou dando aqui a vocês apenas um exemplo. Mas eu posso falar, por exemplo, de outras coisas. Por exemplo, sobre o domingo, por exemplo. Por que a igreja celebra o domingo, o dia santo? São Justino, que eu já falei aqui, que foi mártir, no ano 165, em Roma. São Justino dizia assim: reunimos-nos todos no dia do sol. O que é o dia do sol? Sunday, em inglês, domingo. Porque é o primeiro dia da semana após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. E nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dentre os mortos. Está aí. Então, veja o domingo. Né? Santo Inácio de Antioquia, que morreu no ano 107, dizia a mesma coisa. Então, gente, nós temos, você pode ver nesse livro aqui, está repleto de coisas do primeiro, segundo século, que a igreja entendeu, assistida pelo Espírito Santo.
Por que a igreja faz procissão? Por que a igreja fala de indulgência? Por que a igreja celebra a missa desse jeito? Por que a igreja dá a bênção do Santíssimo? Por que a igreja usa os sacramentais, água benta, crucifixo, medalha? Tudo vem dessa tradição que é como um rio que chega até a fonte que é Jesus Cristo. Compreendeu? Muito bem. Fique com Deus. Concluímos aqui a nossa aula de hoje e eu peço aí, se tiver algum abençoado diácono, sacerdote que nos acompanhe, nos dê a benção para a gente encerrar essa nossa aula de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.